Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante complexo, não vou mentir para vocês, porque envolve vários universos científicos densos, como a própria linguística, a semiótica discursiva, mas a minha ideia aqui não é complicar, e sim tentar explicar, tentar simplificar para vocês a questão. Tentando, inclusive, mostrar a importância de um profissional de jornalismo entender o que é discurso e o que é análise de discurso. Então, eu já enfatizo para vocês que é uma fala bem simplificada e que tenta reduzir alguns elementos fundamentais para se pensar na análise de discurso. É claro que esse assunto, numa iniciação científica, num TCC que se propõe a fazer uma monografia de análise de discurso, ou no mestrado, doutorado e daí para frente, se torna extremamente mais complexo, tá bom? Então, é uma fala extremamente introdutória e simplificada, para que o profissional de jornalismo consiga entender minimamente do que se trata a análise de discurso, ok? Então, vamos lá. Uma questão interessante, né, quando a gente pensa em análise de discurso, é que em algum momento, né, quando um fotógrafo, por exemplo, faz uma série de fotos e escolhe uma que vai ser a home do site de notícias, a capa da revista, quando um jornalista ele entrevista uma pessoa e de repente decide usar uma palavra ou outra para definir, ou por exemplo, um caso que é bem clássico, né? Está rolando um protesto, acontece um protesto. E como eu me refiro a essas pessoas que estão protestando? Eu vou me referir a elas como pessoas que estão protestando, pessoas desocupadas, pessoas que estão ali. O que eu quero dizer, deixa eu tentar dizer de um jeito mais simples, eu estou tentando sempre simplificar essa fala aqui, é que eu posso construir em relação, por exemplo, a um protesto na Paulista, uma fala de legitimando o protesto, então o protesto como um direito de pessoas que estão democraticamente buscando uma melhoria de alguma coisa que as deixa desconfortável, ou eu posso construir a fala como, esse grupo que numa terça-feira à tarde está na Paulista, enquanto deveria estar fazendo não sei o quê, papapá, e aí eu desqualifico essas pessoas, indiretamente, ou às vezes até diretamente chamando elas de vagabunda, falando que elas não deveriam estar trabalhando, etc. e tal. Então, se eu troco algumas palavras por outras, eu crio sentidos diferentes. Então, essa é a questão central para nós. Se eu chego num evento que está extremamente animado e, de repente, pego a foto, vamos dar um show, e pego uma foto justamente de um momento em que está fazendo uma passagem de uma música para outra, é um momento que para a música e as pessoas param, e faço a foto das pessoas paradas, eu crio um sentido desse show completamente diferente se eu pegar o momento em que está todo mundo cantando e pulando na música mais esperada do show. Se eu entro numa sala de aula e fotografo recortado um canto onde tem duas pessoas bocejando ou piscando o olho, em detrimento de uma outra parte da sala que está extremamente atenta, vendo a aula, eu vou criar sentidos diferentes. Qual foi efetivamente a aula que aconteceu? A aula super animada ou a aula que estava dando sono nos alunos? Então, produção de sentido é uma questão muito importante para o jornalismo. E ela conecta, inclusive, com a questão da ética. Porque se nós não temos consciência disso, a gente pode errar por errar, mas se a gente faz isso de propósito, a gente está eticamente agindo de maneira errada. Então, quando a gente pensa em discurso e análise de discurso, a gente tem que levar em conta o que é o texto, né, que vai ser analisado. A gente pensa texto aqui num sentido mais amplo, não é texto somente um textinho de palavras, como está aqui nesse pedaço, desse quadradinho azul, né? Isso é um texto, mas é um texto também uma foto, é um texto também uma música. Pode ser um texto também um videoclipe, tá? Então a gente vai pensar texto nesse sentido mais amplo. O Greimas, da semiótica discursiva, vai dizer que um texto é formado por uma estrutura que articula diferentes elementos e constitui um sentido coeso e coerente. Então, eu organizo um monte de coisas num videoclipe, tipo This is America, um dos videoclipes mais insensados dos últimos tempos. Então, ali ele tem protesto, ele tem uma performance, ele tem música, ele tem uma série de coisas, e ele cria um texto, tá? Nesse sentido. Então, vamos adiante. Então, a base da minha fala que conecta com este artigo que eu peguei da professora Maria do Rosário Gregolin, que é uma especialista, inclusive, em linguística, tá? E a partir dela, eu acho que ela traz um pouco do que eu queria deixar para vocês de recado, sem complicar muito, né, já que é um vídeo introdutório sobre a questão da análise de discurso. A professora Gregolin vai dizer no seu texto, no seu artigo, né, que um texto possui, qualquer texto, seja um videoclipe, seja uma matéria jornalística, seja uma capa de uma revista, uma reportagem do Jornal Nacional,
todo texto vai ter um nível fundamental, um nível narrativo e um nível discursivo. Eu acho que isso aqui é uma essência do que é a análise de discurso para a gente, para quem quiser depois ir adiante, tá? Então, todo texto tem pelo menos essas 3 camadas. O nível fundamental, pessoal, é o que o texto nos passa. Então, por exemplo, se a gente pega um videoclipe como This is America, do que está falando ali? Da questão dos negros serem aceitos versus o racismo. Então, a gente tem uma oposição. Às vezes a gente vê um filme e o que ele está falando? Ele está falando, de repente, é um filme que está discutindo a questão do suicídio, então o tema é vida e morte. Se a gente está vendo, de repente, um documentário falando de uma campanha, vamos imaginar que fizéssemos um documentário da campanha do Flamengo no Mundial, que o Flamengo acabou perdendo. Então, o texto ali é vitória e derrota. Então, sempre existe um nível fundamental que coloca para a gente qual é a questão que está sendo abordada. Então, uma matéria jornalística está falando, de repente, de uma decisão do Supremo em relação ao Bolsonaro, e, de repente, o Bolsonaro editou uma MP e o STF ou o Congresso modificaram, a matéria está falando de vitória, derrota, de sucesso, fracasso. Então, esse nível fundamental é muito importante, tá bom? E ele é o primeiro que tem que ser observado para entender o texto. Do que esse texto está fazendo para a gente? Felicidade é tristeza? Isolamento versus... A matéria de pandemia é isolamento versus pessoas que não estão respeitando a quarentena. Então, essa questão está sempre posta. No segundo nível, aí a gente vai tentar entender efetivamente o que está sendo narrado a partir dessa questão do fracasso versus sucesso, quarentena versus pessoas que não estão respeitando a quarentena. E aí, existem alguns marcadores. Então, tem a questão da jornada do herói, tem a questão das manipulações, das competências, das performances, ou seja, que história está contando, das punições. Então, aí entra um território muito amplo. Eu não vou detalhar muito essa parte, mas é importante perceber que a gente, num certo ponto, para fazer análise de discurso, a gente tem que tentar entender o que está sendo narrado. Tá? Essa é a questão central para nós. Qual a história está sendo contada. Então, qual é a história que está ali posta para você perceber? Aqui é a história... por exemplo, vamos pegar um filme, Vingadores, né? Qual que é a história que está posta nesse filme? É a história de um grupo de super-heróis que se une para enfrentar uma força vilã, né? O Thanos, que tem um poder inigualável. Então, quer dizer, que narrativa está sendo contada? E aí pode ser de uma novela, de uma música, qual que é o nível o narrativo, ele tenta mostrar o que está sendo posto como elementos, que figuras estão sendo postas. Então, imagine, por exemplo, no nível narrativo, a gente quer contar a história de uma pessoa, de um vilão, que é como sempre, né, uma pessoa que tem inveja de uma outra que se deu bem. Então, 2 pessoas que cresceram juntas e, de repente... No futebol, vamos pegar o exemplo do futebol. Duas pessoas que gostam de futebol cresceram juntas e uma teve êxito e conseguiu se profissionalizar na área, a outra não. E essa que não, de repente, desenvolveu uma raiva e uma inveja da que conseguiu. Então, observem que a narrativa quem que é essa pessoa? Eu vou escolher homens, mulheres, brancos, pretos, pessoas gordas, magras. Então eu quero fazer o vilão sendo uma mulher loira, um homem careca e gordo. Então, observem que ao perceber essas construções das figuras narrativas, a forma como eu coloco elas em ação, eu estou contando uma história, beleza, mas que vai levar ao terceiro nível, que é o discursivo. Então, por exemplo, naquele desenho da Pixar, ai meu Deus, o que conta a história da menina, né? O desenho da Pixar que faz Divertidamente. Veio. Minha memória estava falhando e como a gente não está numa aula, que tem algum aluno para me soprar, né? Eu sofri um pouquinho aqui agora, mas consegui lembrar. No animação Divertidamente, olha que interessante. Então, nós temos lá a questão que se dá no território do nível fundamental, né? O conflito que a menina está sofrendo, está se tornando adolescente, as explosões emocionais que ela tem, o conflito de perder o seu contexto social porque a família mudou. Então, tem várias coisas que são do nível fundamental. Só que a questão é muito interessante perceber como são montadas os sentimentos. Então, a raiva é um baixinho raivoso, soltando fumaça pela cabeça, a tristeza é uma mulher gordinha. Olha que interessante isso. Por que a tristeza tem que ser uma mulher gordinha e a alegria é uma mulher magra, loira, esvoaçante? Interessante para a gente pensar. Isso é construído na narrativa, no nível narrativo,
para contar a história, mas tem um efeito no nível discursivo, é onde eu queria chegar com vocês. Porque é no nível discursivo que a gente cria. Então, quer dizer, a gente vai sempre associar um corpo gordo à tristeza, a fracasso, à inveja. Será que isso é correto? Então, o jornalista ele tem que se empoderar do texto para conseguir chegar nesse tipo de percepção, para fazer bem seu trabalho. Então, acho que Divertidamente, foi um pouco de improviso aqui, inicialmente a gente tinha pensado em dar esse exemplo, mas eu acho que ilustra claramente, é uma belíssima animação, mas que se a gente quiser fazer uma crítica, cabe essa reflexão. Por que que a tristeza tem que ser uma mulher gordinha? E a alegria uma mulher magra, alta? A gente começa a construir discursos, e esses discursos levam, como a gente vai ver aqui na sequência, à construção de ideologias. Então, a análise de discurso ajuda a gente a entender as ideologias na nossa sociedade. E é disso que né, vocês já conhecem a definição de ideologia, vocês vão ver esse vídeo, podem pausar e ler com calma esse texto se quiserem, mas a questão da ideologia, ela permeia a nossa sociedade. Então, quando tem protestos, como o das mulheres do ele não, né? E aí alguns grupos de oposição, que é legítimo, todo mundo tem direito de opinião e ser contra, a favor, mas usam alguns reducionismos para definir as feministas, as mulheres que estão lutando pelos seus direitos, como mulheres que não tomam banho. A gente está construindo uma ideologia de desqualificação do outro, que não pensa como a gente, a partir de algumas figuras para contar histórias. Isso está no segundo nível que a gente viu aqui, no nível narrativo, construindo um imaginário que vai estar no nível discursivo, tá? Então, essas questões, pessoal, são muito importantes para nós e por isso que eu queria deixar esse recado para vocês. Então, a gente vai ver isso em protesto, a gente vai ver isso nos debates, nas tretas de redes sociais, nas fake news, a gente vai ver isso em filmes, em videoclipes, em capas de jornais de revistas, em fotos que ganham prêmios. A questão da análise de discurso, ela é fundamental para a gente, enquanto profissional de jornalismo, e jornalistas e pessoas interessadas em entender qual o papel e o dever da mídia, né? Por fim, então, para encerrar, eu trago aqui para a gente, então, breves lembretes de que todo texto, seja ele verbal ou não verbal, traz discurso. Então, se a gente faz uma foto, se a gente faz uma capa, se a gente faz um vídeo, um podcast, a gente tem muito discurso nesses conteúdos todos. O jornalismo almeja sempre a objetividade e a imparcialidade. Faltou aqui a crase, eu digitei isso muito rápido. E a imparcialidade. Mas, a partir da análise de discurso, elementos ideológicos podem ser percebidos. Então, com ferramentas de análise de discurso, a gente consegue chegar no que está por trás do que está sendo dito, que é o que eu mostrei para vocês no Divertidamente. É fundamental para um profissional de jornalismo conhecer a teoria da análise de discurso e dominar o uso dos elementos textuais para evitar os sentidos de discurso equivocados na sua produção textual. Tá ok? Então, eu espero que com essas falas aqui, com essa ideia, tenha ajudado vocês a ter uma ideia do que é efetivamente a análise de discurso e que vocês possam cada vez mais se empoderar dessa metodologia para serem profissionais cada vez melhores. Deixo aqui meu e-mail para quem queira falar comigo sobre o assunto e até uma próxima.